Você comeu aquela fruta achando que estava fazendo bem para a saúde, mas na verdade ela estava detendo seus rins. Acredita nisso? Todo ano milhares de idosos brasileiros são levados a pressas para o pronto-socorro com falta de ar depois de comer apenas uma fruta. Olá, meu nome é Dr. Graça Freitas, e há anos venho ajudando pessoas a protegerem seus rins. Neste exato momento, 9 em cada 10 brasileiros acima de 60 anos estão comendo uma fruta todos os dias, achando que estão cuidando da saúde, mas na verdade seus rins estão morrendo aos poucos. Hoje vou revelar uma verdade chocante que os hospitais nunca contam para vocês. Eu não estou do lado dos hospitais. Eu estou do lado de vocês, do lado da sua saúde e da sua vida. Se você assistir este vídeo até o final, vai descobrir exatamente quais são as 4 piores frutas que derretem os rins. E também vai conhecer as 4 frutas milagrosas que podem trazer seus rins de volta à vida. Esta é uma informação que pode salvar vidas. Então, aperte agora o botão de inscrever e deixe seu like. Infelizmente, os hospitais ganham dinheiro quando as pessoas ficam doentes. A realidade é cruel. Eles se concentram mais em tratar a doença depois que ela explode do que em prevenir. As máquinas de diálise precisam funcionar, as cirurgias precisam acontecer, porque é assim que os hospitais se mantêm. Mas eu quero que vocês vivam uma vida longa e saudável em casa, com suas famílias, não em uma cama fria de hospital. Muitos de vocês que estão assistindo agora podem estar comendo frutas que destroem sem saber. Depois dos 60 anos, nosso corpo passa por mudanças brutais. O metabolismo cai drasticamente e a função de filtro dos rins despenca para metade do que era quando éramos jovens. É como se o filtro de um purificador de água usado por 50 anos estivesse completamente entupido. Nessa situação, se você comer qualquer fruta como fazia quando era jovem, ela vira uma bomba de potássio que pode até parar seu coração. A verdade é que a maioria dos idosos ignora essas mudanças no corpo. Muitos se consideram saudáveis e continuam comendo melão ou melancia, até que de repente são levados correndo para o hospital. O que vou contar hoje não é apenas informação comum, é conhecimento essencial para a sua sobrevivência. Se você tem alguma dessas frutas na geladeira agora, precisa tirar e jogar fora hoje mesmo. A primeira fruta que pessoas acima de 60 anos com função renal reduzida devem evitar completamente é o melão. Muita gente vai ficar chocada com isso. O melão é conhecido por ser bom para repor líquidos e aliviar o cansaço, mas para quem tem rins fracos, ele é como uma bomba de veneno. O melão inteiro contém mais de 440 mg de potássio, uma quantidade enorme. Para pessoas jovens com rins saudáveis, esse potássio ajuda a eliminar o sódio, o que é bom. Mas quando você envelhece, a taxa de filtração dos rins cai, a situação muda completamente. Os rins não conseguem mais filtrar o potássio, e ele se acumula no sangue como um veneno, causando o que chamamos de hipercalemia. Quando isso acontece no início, você sente as mãos e os pés formigando, os lábios ficam dormentes e, de repente, sem aviso, o coração começa a bater de forma irregular, causando arritmia. Em casos graves, o coração pode parar de repente, causando parada cardíaca. No verão, muitos idosos são levados ao pronto-socorro depois de comer melão e precisam fazer diálise de emergência. A segunda fruta que você deve evitar completamente é o KWI. Todo mundo come porque ele tem muita vitamina C e fortalece a imunidade, mas na verdade o QI é uma bomba de potássio escondida. 100 gramas de QI contém quase 300 milionedros de potássio. E o problema é que as pessoas não comem apenas um QI, elas comem 2 ou 3 de uma vez. Se alguém com função renal abaixo da metade do normal comer 2 ou mais QIs, os rins vão gritar de dor. É porque os rins não conseguem processar essa quantidade. Se você toma remédio para pressão alta, o perigo é ainda maior. A maioria dos remédios para pressão contém ingredientes que aumentam o nível de potássio no sangue. E se você comer kiwi junto, que é cheio de potássio, é como jogar gasolina no fogo. Isso vai destruir seus vasos sanguíneos e seus rins ao mesmo tempo, causando o pior resultado possível. A terceira fruta perigosa é a melancia, que muita gente come no verão, no lugar de água. Muitos pensam que quanto mais água beber, melhor. E como a melancia é cheia de água, ela limpa os rins. Mas isso está completamente errado. Para quem tem insuficiência renal crônica ou rins fracos, a melancia é como uma tortura com água. Os rins funcionam como uma represa que equilibra os líquidos no nosso corpo.
Mas quando essa represa está quebrada e você come a ansia cheia de água, os rins não conseguem eliminar essa água pela urina e acabam prendendo tudo dentro do corpo. Para onde vai toda essa água? Ela vai direto para os seus pulmões. Quando os pulmões enchem de água, você desenvolve edema pulmonar e não consegue mais respirar. Você pode acordar de repente no meio da noite sem conseguir respirar ou passar a noite inteira sem dormir, porque não consegue respirar quando se deita. Essa situação de terror pode começar com apenas um pedaço de melancia, então lembre-se bem disso. A quarta e última fruta que preciso alertar é a laranja. Especialmente beber suco de laranja é praticamente um suicídio. Quando você transforma frutas em suco, o potássio e o açúcar ficam concentrados e são absorvidos muito mais rápido. Um copo de suco contém o potássio de 3 ou 4 laranjas inteiras. No momento em que você bebe isso, o nível de potássio no sangue sobe rapidamente, é como bater nos seus rins com um martelo. Além disso, o alto teor de açúcar da laranja deixa o sangue grudento como cola, entope os vasos sanguíneos minúsculos dos rins e, para diabéticos, acelera as complicações até destruir completamente o OSS. Aquele copo de suco de laranja que você bebeu pensando que estava ficando saudável pode ser o seu bilhete para a sala de diálise. Então, por favor, lembre-se disso. Se você costumava comer essas 4 frutas até agora, precisa parar hoje mesmo. Se você quer viver muito tempo com saúde, lembre-se sempre que melão, kiwi, melancia e laranja são alimentos proibidos para a saúde renal depois dos 60 anos. Mas então, o que devemos comer agora? Vou contar sobre as 4 frutas milagrosas que revivem as células renais que estão morrendo e previnem a diálise. Se você comer essas frutas corretamente, a vida útil dos seus rins pode aumentar mais de 10 anos. Se você já tirou da geladeira as 4 piores frutas que acabei de mencionar, agora deve estar se perguntando o que colocar no lugar. Não se preocupe, você só precisa encher esses espaços vazios com as 4 frutas milagrosas que vou contar agora. Essas frutas vão além de apenas repor vitaminas. Elas recuperam a filtração dos glomérulos que estavam danificados e limpam o sangue grudento como se fossem uma máquina de diálise natural. Na verdade, tive um paciente de 68 anos, chamado Seu Antônio, que recebeu diagnóstico de insuficiência renal crônica, estágio 3, e os médicos disseram para ele se preparar para a diálise, mas depois que ele mudou para a dieta que prescreve como milagre, o nível de creatinina dele se estabilizou, e até hoje ele caminha nas montanhas com saúde. Qual foi o segredo? Vou explicar tudo agora em detalhes. Pegue papel e caneta para anotar e cole na porta da sua geladeira. A primeira fruta que você deve comer para salvar seus rins é o morango. Muita gente se preocupa pensando que morango é doce demais e pode fazer mal para diabetes ou rins. Mas, na verdade, o morango é um presente do céu para quem tem problemas renais. O morango contém uma substância muito especial chamada ácido elágico. Esse ácido elágico funciona como um escudo antioxidante poderoso que impede que as células dos rins sejam oxidadas em ferrugem. Nossos rins sofrem um estresse enorme todos os dias filtrando toxinas do sangue e, por isso, os níveis de inflamação sobem facilmente. O ácido elágico acalma essa inflamação e é excelente para reparar células danificadas. De acordo com pesquisa publicada no Jornal Americano de Nutrição Clínica, o grupo que comeu morangos regularmente teve redução significativa na velocidade de declínio da função renal em comparação com o grupo que não comeu, e os marcadores de inflamação melhoraram mais de 30%. Mais importante ainda é a quantidade de potássio no morango. Enquanto frutas como melão ou melancia têm muito potássio e são perigosas, o morango tem apenas 150 mg de potássio por 100 gramas, uma quantidade muito moderada. Isso significa que você pode fornecer com segurança a vitamina C e os minerais que seu corpo precisa sem sobrecarregar os rins. O seu Antônio, que mencionei, também não queria nem pensar em comer frutas no começo, mas eu recomendei que ele comesse cerca de 7 morangos por dia, pensando neles como remédio. Como resultado, ele sentiu a fadiga diminuir visivelmente e a espuma na urina desapareceu. Mas há pontos importantes ao comer morangos. Nunca corte o cabinho com faca antes de lavar. Se você tirar o cabinho e lavar na água, a vitamina C dentro do morango se dissolve na água e pesticidas podem entrar por esse buraco. Você deve sempre lavar bem em água corrente e só tirar o cabinho na hora de comer. A quantidade recomendada por dia é de 7 a 10 morangos de tamanho médio.
Essa quantidade permite que você absorva os componentes antioxidantes que protegem os rins sem se preocupar com potássio. A segunda fruta que recomendo fortemente é o abacaxi. Você já comeu abacaxi depois de comer carne quando a digestão estava difícil? A razão pela qual o abacaxi é bom para os rins escondido é exatamente aqui. O abacaxi contém uma enzima natural que quebra proteínas chamada bromelina em grande quantidade. Uma das maiores causas de deterioração são os resíduos de proteína flutuando no sangue. Quando comemos carne ou feijão, sobram resíduos de proteína que o corpo não usou. E quando a função renal diminui, esses resíduos não são filtrados adequadamente, entupindo e destruindo os bumerolos. Quando a bromelina do abacaxi entra em ação, ela quebra e decompõe os resíduos de proteína no sangue em pedaços pequenos para que os rins possam eliminá-los facilmente. É como o princípio de jogar um limpador de ralos em um cama entupido para desentupir tudo. Além disso, a bromelina tem uma poderosa ação anti-inflamatória que ajuda muito a reduzir o inchaço do tecido renal e acalmar a inflamação. Muita gente pergunta se o abacaxi não é perigoso por ser muito doce. É verdade que o abacaxi tem sabor doce forte, mas o conteúdo de potássio é apenas 109 mg por 100 gramas, cerca de 1,4 do nível da banana. Ou seja, é uma das poucas frutas onde você pode desfrutar do sabor doce enquanto fica seguro do terror do potássio. Na verdade, é também uma das frutas mais recomendadas como lanche para pacientes com insuficiência renal crônica. Mas você nunca deve comer abacaxi latado. O abacaxi latado é embebida em calda de açúcar. Então, mesmo que o potássio seja baixo, o açúcar é alto demais, deixando o sangue grudento e destruindo os rins. Você deve sempre comer a fruta fresca e a parte do miolo no centro do abacaxi contém mais bromelina. Então, não jogue fora o miolo, corte fino e mastigue bem. Isso é o melhor para a saúde renal. A quantidade diária recomendada é cerca de meia tigela de arroz, 2 ou 3 pedaços. E se você comer como sobremesa depois das refeições, ajuda na digestão e alivia a carga nos rins, dando um efeito de matar 2 coelhos com uma cajadada só. A terceira fruta milagrosa que vou apresentar é a cereja, chamada de diamante entre as frutas. Pessoas com problemas renais geralmente têm níveis altos de ácido úrico. O ácido úrico é o resíduo que sobra depois que a proteína é metabolizada e, quando não é eliminado e se acumula no corpo, causa aquela famosa gota e cria cristais pontiagudos nos rins que cortam o tecido renal. A cereja é assassina desse ácido úrico. Os componentes antociamina e quercetina contidos na cereja suprimem a produção de ácido úrico e ajudam a eliminar o ácido úrico já produzido rapidamente pela urina. De acordo com resultados de pesquisa da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, pacientes com gota que comeram cerejas regularmente tiveram o risco de ataque de gota reduzido em 35%. A redução dos ataques de gota significa que as toxinas de ácido úrico acumuladas nos rins estão desaparecendo. Os rins são um órgão silencioso que não envia sinais de dor muito bem, mas quando o nível de ácido úrico sobe, os rins ficam silenciosamente doentes. Comer cerejas nesse momento ajuda a tirar o peso pesado que os rins estão carregando. Além disso, a cereja tem um índice glicêmico de apenas 20. Então, mesmo pacientes renais com diabetes podem comer com segurança. É uma fruta bondosa. O seu Antônio, que mencionei também, tinha sintomas de gota com o dedão do pé inchado e dolorido, junto com a piora da função renal. Mas quando começou a comer cerejas como lanche, o nível de ácido úrico voltou ao normal e os valores renais também melhoraram juntos. Ao escolher cerejas, quanto mais escura a cor, mais rica em antocianinas, então é bom escolher cores intensas. A quantidade recomendada por dia é de 10 a 15 cerejas. E se você comer 1 hora antes de dormir, graças ao componente melatonina das cerejas, você também consegue um sono profundo essencial para a recuperação renal. Não existe suplemento natural melhor que este. A quarta e última fruta que deve estar na sua mesa é a pera. A pera brasileira é reconhecida mundialmente como um superalimento bom para a saúde renal. Eu disse antes que a melancia é perigosa porque tem água demais, mas a pera é um pouco diferente. A pera também tem muita água, mas ao contrário da melancia, a pera contém uma fibra solúvel chamada pectina em grande quantidade. Essa pectina age como uma esponja, absorvendo o sódio e as toxinas acumuladas em nosso corpo e puxando-o suavemente para fora pela urina.
Se a melancia causa inundação nos rins jogando água, a pera é como um trabalho de dragagem, que desentope os canais bloqueados para que a água flua bem. Além disso, a pera contém um componente chamado luteolina, que funciona não só para a inflamação dos brônquios, mas também como removedor de inflamação dos glomérulos renais. Quando os rins pioram, toxinas de calor se acumulam no corpo e a sede fica intensa. E nesse momento, um pedaço de pera fresca é o melhor remédio para baixar o calor dos rins e tirar um inchaço. Especialmente ao comer pera, é melhor não descascar a casca, lavar bem e comer com a casca. A casca da pera contém 5 vezes mais componentes antioxidantes que a polpa. Então, o efeito de proteger as células renais é muito mais poderoso. Se seus dentes estão fracos e a casca é pesada, você pode cortar fino e mastigar. Isso também é um método muito bom. Se você ferver e beber como chá de pera ou sopa de pera, o potássio diminui ainda mais e os componentes eficazes ficam concentrados, ficando no melhor estado para serem absorvidos pelos rins. Se você comer regularmente meia pera por dia, vai sentir em uma semana a cor da urina ficando clara e o inchaço do corpo diminuindo. Pronto, aprendemos em detalhes sobre as 4 frutas milagrosas que salvam os rins: morango, abacaxi, cereja e pera. A razão pela qual vocês devem comer essas frutas não é simplesmente por causa da nutrição. Essas frutas são como um respirador de oxigênio que permite que seus rins velhos e cansados respirem novamente. Os remédios que o hospital dá apenas controlam os sintomas, mas os alimentos que comemos todos os dias fazem cada célula nascer de novo. Entre meus pacientes, há muitos com mais de 70 anos que seguem essa dieta e vivem saudáveis sem diálise, viajando e abraçando os netos. Só porque seus rins estão danificados, não significa que sua vida acabou. Se você parar com o veneno dos hábitos alimentares errados e colocar o antídoto dos alimentos corretos, nosso corpo sempre responde. Vá ao supermercado hoje mesmo e mude a paisagem da sua geladeira. Encha os lugares onde estavam melão e melancia com morangos e peras. Essa pequena mudança vai decidir se daqui a 10 anos você vai estar deitado em uma cama de hospital ou caminhando no parque, mas não para aqui. Tão importante quanto comer bem as frutas é como você monta o arroz e os acompanhamentos que são a comida principal na sua mesa. Existem ainda inimigos dos ruins escondidos na mesa que não são resolvidos apenas mudando as frutas. No próximo capítulo, vou revelar detalhadamente o método de composição da mesa para pacientes sinais que os médicos nunca contam e o segredo dos temperos que tiram as toxinas dos rins completamente. Se você não souber disso, mesmo comendo as melhores frutas, o efeito será apenas pela metade. Vou explicar de forma muito fácil o princípio médico de por que as frutas que vocês acabaram de ouvir salvam-os ou são como um filtro gigante de purificador de água no nosso corpo. Quando éramos jovens, esse filtro era muito limpo e os poros eram bem apertados. Então, filtravam perfeitamente resíduos como potássio e ácido úrico. Mas depois dos 60 anos, esse filtro enferruja e os poros ficam entupidos devido ao uso por muitos anos. Medicamente expressamos isso dizendo que a taxa de filtração glomer caiu. Quando frutas cheias de potássio, como melão ou melancia entram nesse momento, o filtro velho e cansado não aguenta e sobrecarrega. No final, as toxinas de potássio que não foram filtradas circulam pelo sangue por todo o corpo e paralisam o músculo cardíaco, causando morte súbita. Essa é a verdadeira identidade da hipercalemia que os pacientes renais mais devem temer. Além disso, o açúcar excessivo nas frutas deixa o sangue grudento como xarope. O sangue grudento não consegue passar pelos glomérulos, que são vasos sanguíneos muito finos dos rins, e fica totalmente entupido. As células renais, sem fornecimento de sangue, não recebem nutrientes e morrem lentamente murchando. E esse é exatamente o processo em que o nível de creatinina sobe e os rins endurecem, mas ao contrário, os componentes antioxidantes, enzimas naturais, como ácido elágico e bromelina contidos nos morangos e abacaxis, que recomendei fortemente, funcionam como um limpador poderoso que limpa um filtro enferrujado. Eles derpem suavemente os resíduos de inflamação grudados nas paredes dos vasos sanguíneos e os removem e amolecem as células renais que estavam endurecidas, ajudando os rins a respirarem novamente. Os valores que os médicos verificam toda vez através de exames de sangue são exatamente essa taxa de filtração glomerular e creatinina.
Não é apenas olhar os números, é um boletim de vida que mostra o quão bem meus rins estão filtrando os resíduos. O consumo correto de frutas é o método mais rápido e poderoso para mudar dramaticamente esse boletim sem remédios. Mas há um ponto que você deve ter em mente aqui. Mesmo as melhores frutas milagrosas podem ser remédio ou veneno, dependendo de quando e como você come. Para salvar os rins, ainda restam os segredos do horário de ouro de consumo e da quantidade de ar adequada que você deve seguir obrigatoriamente. Se você quebrar essas regras, mesmo os melhores morangos podem sobrecarregar os rins. Então, por favor, preste mais atenção no próximo conteúdo. Mesmo as frutas milagrosas podem se tornar veneno se você comer do jeito errado. Vou contar agora em detalhes muito específicos o horário de ouro de consumo e os métodos práticos concretos que salvam os rins. A primeira coisa que você deve lembrar é o horário de consumo. Para pessoas acima de 60 anos com função renal reduzida, o melhor é comer frutas 1 hora depois do café da manhã. Este é o momento em que o açúcar no sangue estável e o ácido do estômago está adequadamente secretado. Então você pode absorver os nutrientes das frutas da forma mais segura. Nunca come em jejum pela manhã. O componente ácido da fruta que entra no estômago vazio irrita as paredes do estômago e causa aumento brusco do açúcar no sangue, dando grande carga aos rins. Além disso, você deve parar de consumir frutas depois das 7 da noite. Os rins também precisam descansar à noite, mas se você comer frutas tarde, os rins não conseguem descansar e fazem hora extra enquanto você dorme, causando inchaço no rosto, mãos e pés na manhã seguinte. O segundo princípio é a quantidade de consumo. Mesmo morangos ou abacaxis bons, se a quantidade total do dia ultrapassar 200 rar, não pode. Se medirmos em copo de papel, cerca de 1 copo é exatamente o adequado. Especificamente falando, morangos são 7 de tamanho médio, abacaxi são 2 fatias finas, cerejas são 10 e pera é meia por dia. Não coma tudo de uma vez, divida em 2 vezes, depois do café da manhã e depois do almoço. Essa é a forma inteligente de reduzir a carga de filtração nos rins. O terceiro é o número de mastigações. Se você mastigar as frutas de qualquer jeito e engolir, o estômago gasta toda a energia para digerir e falta sangue para ir ao-se. Você deve mastigar devagar, pelo menos 30 vezes na boca até a fruta virar mingau. Quando você mastiga assim, as enzimas digestivas da saliva ajudam a decompor os nutrientes da fruta e os rins podem sugar os bons componentes sem esforço. O quarto é a combinação de alimentos que você deve evitar absolutamente. Muita gente que pensa em saúde bate frutas junto com leite ou iogurte para beber, mas isso é o pior hábito para pacientes renais. Quando o ácido orgânico das frutas encontra a proteína do leite, vira a bola no estômago. E isso não só causa problemas de digestão, mas também pode ser causa de pedras nos rins. Frutas devem ser comidas sozinhas ou apenas com água, isso é o mais seguro. Por último, o intervalo com o horário de tomar remédios. Se você toma remédios para pressão, diabetes ou colesterol alto, deve comer frutas pelo menos 2 horas depois de tomar o remédio. Certos componentes das frutas afetam as enzimas metabólicas do fígado e podem aumentar demais a concentração do remédio ou, ao contrário, diminuir o efeito. Os rins são um órgão muito sensível à toxicidade de remédios. Então, manter esse intervalo de 2 horas é como uma linha vital que protege seus rins dos efeitos colaterais dos remédios. Se você seguir bem esses 5 princípios de horário, quantidade, mastigação, combinação e intervalo, as frutas vão se tornar o melhor remédio que salva cios. Mas mudar apenas os hábitos alimentares não resolve tudo. Entre meus pacientes, houve casos tristes, onde mesmo seguindo a dieta perfeitamente por perder essa única coisa, a condição piorou novamente. No próximo capítulo, vou contar a história incrível de recuperação de um paciente real que salvou seus rins morrendo junto com o último dispositivo de segurança que você precisa verificar agora mesmo. Quero contar com mais detalhes a história do seu Antônio de 68 anos, que mencionei antes. Quando ele entrou no consultório pela primeira vez, o rosto estava cor de terra e as pernas estavam inchadas como de elefante no hospital universitário. Ele ouviu a notícia devastadora de que logo precisaria começar diálise e veio me procurar com o coração desesperado, agarrando até um fiapo de esperança.
Eu disse para ele jogar fora imediatamente o melão e o café com leite que estavam na geladeira e mudar para uma dieta focada em morangos e periras que eu ensinei, e pedi firmemente para seguir rigorosamente o horário de ouro de consumo e um intervalo de tomar remédios que acabei de contar. O resultado foi realmente surpreendente. Exatamente 3 meses depois de mudar a dieta, o nível de creatinina dele caiu do nível perigoso de 3,5 para perto da faixa normal de 1,2. O inchaço sumiu completamente e agora ele abraça os netos e até faz caminhadas leves nas montanhas. Seu Antônio segurou minha mão e derramou lágrimas, dizendo que eu devolvi a vida dele. Isso não é um milagre que acontece só com o seu Antônio. É prova viva de que o corpo de vocês também pode se recuperar se receberem o combustível correto. Mas há uma última precaução que vocês precisam saber. Mesmo essas frutas sendo tão boas, dependendo da condição do seu corpo, há casos especiais em que você precisa limitar o consumo. Por favor, verifique esse dispositivo de segurança para prevenir possíveis efeitos colaterais. Mesmo o melhor alimento vira veneno se não combina com seu corpo, especialmente se você recebeu o diagnóstico de insuficiência renal crônica, estágio 4 ou C, ou se, no exame de sangue recente, o nível de potássio saiu acima de 5,0, você pode precisar limitar rigorosamente o consumo até das frutas milagrosas que contei. Se os rins já perderam completamente a capacidade de eliminar mesmo a pequena quantidade de potássio dos morangos ou peras, pode ser uma carga mortal. Além disso, se você toma certos remédios de pressão que aumentam o nível de potássio, deve consultar obrigatoriamente seu médico antes de decidir a quantidade de consumo. Saúde não é seguir cegamente o que os outros dizem que é bom. É um processo de ouvir os sons do seu corpo e ajustar aos seus valores. Não esqueça disso. Se depois de comer frutas você sentir o coração bater forte ou sensação de formigamento nas mãos e pés, deve parar o consumo imediatamente e procurar o hospital. A segurança vem antes de tudo. Hoje, nós aprendemos as 4 frutas perigosas que derretem os rins e as 4 frutas milagrosas que revivem os rins morrendo. Aquela pequena escolha de trocar os lugares onde estavam melão e melancia por morangos e peras vai decidir seu futuro daqui a 10 anos. Mesmo que o hospital diga que é tarde demais, nunca desista. Nosso corpo nasce de novo todos os dias com os alimentos que comemos. Aquela ação corajosa de arrumar a geladeira hoje mesmo vai fazer vocês rirem com suas famílias na sala quentinha em vez da fria sala de diálise. Se você tem algum amigo ou familiar preocupado porque os valores renais pioraram, compartilhe este vídeo agora mesmo pelo WhatsApp. Aquele toque do seu dedo pode ser a corda milagrosa que salva a vida de alguém. E se você apertar o botão de inscrever e deixar o like, vai continuar recebendo rapidamente informações preciosas de saúde que os hospitais nunca contam. Deixe nos comentários sua firme determinação de parar com as frutas ruins e comer os alimentos bons a partir de hoje. Vou ler um por um e torcer de coração pela vida saudável de 100 anos de vocês. Espero de coração que vocês passem uma velhice digna e feliz. Não cheiro de remédios do hospital, mas no cheiro gostoso de comida caseira, caminhando com suas próprias pernas e comendo com suas próprias mãos por toda a vida. Até aqui foi sua guardiã da saúde, doutora Camila Veiga. Muito obrigada. Tá.